grandes estruturas, Na verdade, né? Juliana, as pessoas que votaram em mim sabem muito bem, eu não pedia voto. Eu dizia quem eu era, qual era a minha proposta, qual era a proposta do Bolsonaro e, se você confiar, agradeço a sua confiança. Mas eu não dizia, eu quero o seu voto. Pedia a confiança. Eu só. pedia a confiança. Porque eu acredito que o índice de representatividade que você deve ter dentro da sociedade deve ser esse daí. Tá bom, muitos me diziam assim, general, se o senhor não pedir voto, o senhor não vai ser eleito. Eu disse, olha, eu entrei na política para fazer isso daqui. Se quiserem que eu faça uma coisa diferente, eu não vou conseguir fazer. Então, vamos lá. A primeira resposta é essa. Eu acho que a gente fez uma campanha diferente e talvez por isso eu tenha tido essa votação maciça que muitos analistas políticos, 81.640, muitos analistas políticos não acreditavam que tivesse essa condição de eu ter sido eleito. Até mesmo eu tinha uma certa dúvida, porque o Rio Grande do Norte nunca tinha sido eleito nenhum militar. Agora, só pagando carona nessa questão de ter sido eleito, né, e com poucos recursos, o senhor acha que se o senhor não fosse do PSL, não fosse do partido do presidente e não Bolsonaro, fosse militar, o senhor teria sido eleito sem gastar tanto dinheiro? Veja só, essa nova roupagem de eleição, ela aconteceu no Brasil todo. Com certeza absoluta, o nome Jair Bolsonaro, o nome Bolsonaro, foi um nome muito forte para a eleição, tá certo? Agora, teve gente que conseguiu fazer a eleição com apoio do Bolsonaro, com apoio de fundo partidário, com apoio de vídeos. Eu tive o apoio dele, porque ele é meu colega de farda, a gente trabalhou juntos na Brigada Paraquedista, mas não vou dizer nem que sim, nem que não. O que eu posso dizer para vocês só é o seguinte: nós fizemos uma campanha, eu pedi votos para ele, muitas pessoas votaram nele porque me conheciam e confiavam em mim, começavam dizendo que não votariam nele porque tinha aquelas coisas que diziam que Bolsonaro era contra a mulher, o Bolsonaro ia matar os gays, Bolsonaro era irredutível, era isso, era aquilo outro. Então, eu acredito que na política você tem isso daí, você tem uma via de mão dupla em relação a você ter um padrinho político. Ele foi um padrinho político para mim, eu não posso negar isso daí, tá certo? Do mesmo jeito como eu consegui votos para ele também. Mas vamos voltar às crises que vocês falaram. Vamos lá. Vejam só, cada história dessas aí, dessas crises que vocês classificaram, ela tem um fundamento em cima do que se fazia na velha política, tá certo? Então, infelizmente, o que pode estar ou ter acontecido de errado, já tem investigação sendo feita e todo o Brasil sabe disso. Bolsonaro foi o primeiro a dizer para o ministro Sérgio Moro, eu quero investigação. Tá certo? Então faça investigação em cima. Seja de quem for. Seja de quem for. E Bolsonaro foi para a imprensa e disse, doa quem doer, isso tem que ser investigado. Então essa investigação precisa acontecer. Agora o Brasil, nós temos que mudar essa maneira de se pensar e fazer a investigação policial no Brasil, ou fazer a segurança pública no Brasil, porque infelizmente nós ainda temos uma quantidade de investigações muito grande que não tem solução. Haja vista aí, quem quis matar Bolsonaro, até hoje não se sabe. Supõe-se que sabemos quem foram os mandantes. O cara que tentou matar, ontem, né, saiu a notícia, ontem ou antes de ontem saiu a notícia dizendo que o Ministério Público Federal reconheceu que ele é insano. Não pode ser, não pode ser punido. Que absurdo é isso? O cara tentou matar alguém, isso não pode ser punido? Não pode ser punido. Isso é um absurdo. Esse cara é um imbecil que tentou matar, porque foi cooptado, recebeu dinheiro, teve benesses, teve benefícios. Então, a legislação brasileira tem que mudar. O cara que tentou matar alguém, independente dele ser maluco ou não, ele tem que ser preso. Então que ele fique preso no manicômio, mas não pode esse cara ser solto. Aí ele vai ser solto, daqui a pouco ele mata uma pessoa efetivamente. Ah, mas ele não estava... Ele estava demonstrando, demonstrando que ele era inocente, que ele não estava bem na cabeça. Ah, me desculpe. Eu trabalhei... Mesmo tendo toda aquela programação para chegar... Thaís, eu trabalhei 7 anos como secretário de segurança e desses 7 anos, 8 meses eu fui secretário de justiça também. Eu convivi com preso. Tem preso que está nos ouvindo agora. Então eu convivi com preso que é traficante perigoso, convivi com preso que era matador, que degolava as pessoas. Então eu sei, você conviver com preso, você conviver com uma pessoa que está privada da liberdade, pessoa que tem má índole, porque tem gente que foi levado para uma situação que acabou cometendo um crime, mas tem gente que é má índole. Você não pode dar esse tratamento de Mas vamos voltar para as pessoa crises boa. aqui. Por exemplo, o presidente divulgou aí um vídeo, né, que foi muito polêmico no Carnaval,
que você achou disso? Eu já fiz uma inserção no Twitter sobre isso daí. Você falou o quê? Vocês não me seguem no Twitter não, por favor. Eu sigo. General Girão. Eu sigo. Vou seguir, General Girão. Twitter, prometo. Instagram, Facebook. Por que eu digo isso daí? Porque é importante que a gente se conheça. O que eu disse no Twitter foi o seguinte: é muito importante que o brasileiro tenha noção exata do que você está hoje aceitando como sendo normal para você. Então eu pergunto para você, é normal alguém postar no Twitter um vídeo, um filme ou uma foto que mostra cenas de nudez ou cenas de libertinagem, né? cenas obscenas, né? Então, claro, eu acredito que eu como cidadão, eu como ser humano, eu como colega de Bolsonaro, se tivesse visto uma situação daquela dali, eu teria feito um comentário, tá certo? Mas não teria replicado o vídeo. O senhor, como presidente então, da República, não teria eu publicado o critico por ter publicado o vídeo. Mas a reflexão que ele fez é altamente pertinente. Aí o que a sociedade brasileira está fazendo? Estão recriminando o Bolsonaro porque ele publicou o vídeo. Esqueceram. Mas a gente elogiando também. Não, esqueceram de atacar o principal fato dali, que foi o quê? Aquilo dali é um atentado ao pudor, Sim. Tá certo? É um crime tipificado no Código Penal que foi colocado na rua e tem gente que considera aquilo como arte. Será que isso é arte? Eu não considero isso como arte. Eu sou um cidadão brasileiro. Eu tenho netas, eu tenho família, eu não considero isso como arte. Mas o senhor também há de convir que aquilo não é uma cena muito... Por exemplo, eu passei o carnaval em Salvador, que é o maior carnaval popular do planeta, e não vi uma cena daquela. E não é uma característica de carnaval. É uma coisa isolada de... Que poderia ter Me acontecido numa desculpe, rave, não por exemplo. concordo com vocês. Não Sim. concordo com vocês. Eu vi aqui, eu fui uma Ah, vez não. ao Carnatal. Eu fui uma vez ao Carnatal. Foi quando eu era secretário de Segurança aqui em 2014. Tá? Não quero desfazer a festa popular. Sim. Carnatal é uma festa popular já como os outros carnavais fora de época são. Mas o que eu vi no Carnatal daqui em 2014, aquilo não é carnaval. Eu brinquei carnaval, eu fui de bloco de rua. Eu brinquei carnaval aqui em Natal, aquela época boa de 77, 78, 79. O que foi que você viu Não, no Carnatal que você obscenidades não no meio da rua. Sim. Obscenidades, atos sexuais no meio da rua. Eu vi isso no Carnatal, no corredor do Carnatal, ali ao lado da Arena das Dunas. Eu não posso dizer que isso seja carnaval. Isso daí sabe, às vezes eu acho que as pessoas que fazem isso, elas fazem para agredir. Será que é isso? Eu tenho amigos gays. Eu tive contato com um deles agora essa semana, ele conversou comigo e nós falamos sobre isso. Tinha recém sido publicado, Bolsonaro, foi no dia seguinte do carnaval, o Bolsonaro publicou aquele troço aí, causou aquela celeuma toda, ele disse assim: general, eu concordo com o senhor plenamente. Ele não deveria ter colocado aquele vídeo, mas o que ele está atacando ali é essa rasgação de cultura que não é nossa. A nossa cultura não é essa de praticar sexo ao ar livre, ao vivo e a cores, mostrando para as pessoas como se quiséssemos agredir. Não é para isso. O sexo é algo muito nobre, muito bacana para ser feito entre quatro paredes. Você não acha que o presidente Bolsonaro acabou repercutindo, até incentivando ou estimulando um tipo de sexo que muita gente não conhecia? Porque teve um site de pornografia que publicou que aquele ato, né? A procura pelo tipo do ato que estava colocando lá, Golden o Shower. Golden Shower, teve 680% a mais de procura nesse site. Eu, por exemplo, eu nunca tinha visto esse O negócio aí. presidente acabou estimulando ou incentivando um ato que praticamente ninguém conhecia? Pode ser que tenha sido isso daí, Thaís. Agora veja só, nós precisamos ter a noção exata do que está sendo feito, o que a gente está fazendo. Tá? Eu tenho quase que absoluta certeza, não tenho absoluta certeza, mas quase isso, porque não fui eu que cometi o ato, foi ele. Mas que ele colocou aquilo dali para repudiar. Do mesmo jeito como eu coloquei no Twitter também, repudiando aquilo que fizeram com o Duque de Caxias, ao final do desfile de uma escola, que eu não vou dizer o nome para não promover. Eu não quero promover a escola, apesar dela ter sido campeã, mas eu não quero promovê-la. Colocaram a figura do Duque de Caxias, que foi batizado, alcunhado pelos vencidos, os derrotados da Guerra do Paraguai. Disseram que Caxias foi chamado e conhecido na história do Brasil de o pacificador, como sendo Caxias um matador, colocando pessoas mortas ali, como se ele tivesse assassinado as pessoas. Eu sei que tem livros de história que estão sendo reescritos aí, que estão colocando isso daí como sendo uma verdade. Isso é um absurdo.
Caxias é um herói nacional que eu repudiei de imediato isso daí. Por quê? Porque, mais uma vez, eu acho, o carnaval foi desvirtuado. O carnaval era uma festa religiosa que virou uma festa profana, e o Brasil não é o dono do carnaval, nós não fomos os criadores do carnaval, né? O carnaval não começou no Brasil. O Brasil importou o carnaval para cá, se apropriou e hoje é o país mais famoso do carnaval. Mas estão desvirtuando o carnaval. A festa de carnaval é muito mais nobre do que esse tipo de agressão à cultura brasileira, à história do Brasil, que queiram fazer. Do mesmo jeito como eu estou dizendo que a gente está questionando a história, eu lamento aquele contratempo que aconteceu entre o ministro da Educação estimular o canto do hino nacional nas escolas e de uma hora para outra dizerem que o canto do hino nacional é um absurdo. Não pode ser assim. Ontem eu participei de uma inauguração do PSL em Santa Cruz. Você consegue então visualizar coisas que não são tão legais do governo, mas outras que estão acertando? Isso. Ontem no hino nacional lá em Santa Cruz eu vi pessoas cantando o hino nacional com vibração, mas eu vi pessoas também caladas, porque não sabem o hino nacional. Houve um hiato na educação do Brasil, onde valores, símbolos nacionais e o próprio hino pararam de ser valorizados, pararam de ser cultuados. General, a repercussão em torno do hino não foi muito mais porque o ministro da Educação foi infeliz quando ele quis colocar o chavão, o bordão da campanha de Bolsonaro no meio da. Se fosse só o hino... É uma pena que isso tenha sido associado. É uma pena que isso daí tenha sido associado ao chavão do Bolsonaro, porque eu vivi a minha vida toda gritando Brasil acima de tudo. Mas foi o slogan que ele escolheu para a campanha. Então, assim, até por questão mesmo jurídica, por exemplo, se você... Eu não sei qual era o seu slogan na campanha. Qual era o seu slogan, general? Meu slogan era: o Brasil vai melhorar e o Rio Grande do Norte mais forte. E aí, se você usar hoje algo com isso, vão associar que é uma campanha política antecipada. Acontece. Personalização. Entendeu? Uma personalização acontece. Mas bem, vamos lá para os assuntos que interessam, né? Que peraí, o Brasil esses daqui não interessam, não? Não, esses essa coisa de polêmica, eu acho que o Brasil precisa de mais. Eu acho que o Brasil precisa resolver os números da economia estão muito bons, né? Nós começamos da reforma com números da Previdência. Então, a inflação está muito baixa. É isso que interessa. A inflação reduziu, a economia cresceu. Nessa questão de gestão mesmo, o senhor deu uma declaração há pouco tempo aqui no Rio Grande do Norte que era contra essa interferência dos filhos do presidente Bolsonaro. E aí a gente viu hoje o filho do Bolsonaro, Flávio, senador, lançando a TV Bolsonaro e dizendo que é um canal que vai ser para divulgar todas as notícias de toda, entre aspas, porque foi o que ele disse, de toda a família Bolsonaro. O que é que o senhor acha disso? Isso é deles. O senhor acha importante a participação dos filhos dele na gestão? Isso é deles, eu não vou opinar sobre isso daí, porque isso é deles. Do mesmo jeito como ele decidiu... do mesmo jeito como ele decidiu não usar a mídia tradicional, televisiva, gastando tubos de dinheiro como se gastava anteriormente, ele vai fazer uma TV web dessas aí, que é algo novo de ser feito. Mas para toda a família Bolsonaro, não seria uma coisa mais oficial? Olha, Thaisa, eu não vi essa matéria, tá? Você não combinou comigo essa pergunta, então eu não vi essa matéria que você está dizendo. Também, tá bom, é que eu passei hoje o dia inteiro trabalhando, eu não vi isso daí, mas eu vou pesquisar e te dou essa resposta depois. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: cada um faz a divulgação do jeito que quer. Eu tenho Twitter, Instagram, Facebook, e estou fazendo a minha divulgação do meu mandato e da minha vida desse jeito. Agora vamos lá. Reforma da Previdência. Você acha que o governo consegue aprovar a reforma da Previdência do jeito que está? Como é que está a discussão lá na Câmara Federal? Reforma da Previdência, eu acho que eu era major quando eu ouvi um senador, que não é mais senador aqui do Rio Grande do Norte, dizendo que a reforma da Previdência precisava ser feita. Foi mais ou menos entre os anos de 90 e 2000, né? Então, é algo que já deveria ter sido feito já há muito tempo. Governos passaram, saíam e chegavam, entravam, sempre com viés ideologizado para o lado esquerdista e fugindo da grande responsabilidade que era reformar algo para não termos que pagar a conta como países da Europa pagam até hoje. Então, nós não podemos mais retardar isso aí. Na campanha Bolsonaro, na minha campanha também, nós fizemos dizendo que a reforma da Previdência seria uma das prioridades. Então, Bolsonaro está fazendo a prioridade da campanha dele. Como ele anunciou antes de ser eleito, Paulo Guedes seria o ministro da Economia. Paulo Guedes chegou e
meteu a reforma da Previdência. Vai ter que ser feita a reforma da Previdência. O Brasil agora não pode fugir dessa reforma. O Congresso Nacional tem uma grande responsabilidade de atender a própria proposição feita por Bolsonaro quando entregou a reforma da Previdência. O Congresso, nós estamos começando agora. Estamos começando a trabalhar agora. De deputados, isso. Assim, que vão, para aprovar, precisa de quantos votos? A Comissão de Constituição e Justiça começa a reunir semana que vem para poder tratar da reforma da Previdência, certo? Acreditamos que a base do governo hoje tem condições de levar a reforma da Previdência adiante. A base do governo tem condição. Essa base do governo tem apresentado algumas demandas à Casa Civil e ao próprio presidente Bolsonaro, que chamou os líderes para uma reunião semana retrasada, antes do Carnaval, e isso está sendo trabalhado já no nível de lideranças. Depois vai chegar nos partidos políticos. É claro que Bolsonaro já disse que não vai fazer o toma lá da cá, famoso da política antiga, de negociar para comprar voto. Né? Então, ele está ainda firme, espero que ele se mantenha firme nesse sentido, porque o que tem que ser mudado, tem que ser mudado. Por exemplo, nós estamos vivendo hoje muito mais do que vivíamos na década de 40, 50 e 60. Né? A expectativa de vida nossa saiu de 40 e poucos, 50 anos, agora para 73, 76 anos. Você concorda totalmente com a reforma da Previdência? Não. Do jeito que foi? E qual é o ponto que você acha que poderia ser melhorado? Não concordo. Alguns aspectos ali eu não concordo, porque, por exemplo, a pensão por morte ela precisa ser revisada. Urgentemente a gente vai revisar isso aí, porque se um casal teve o direito de ter a pensão, os dois, na hora que um morre, perde-se tudo, a pensão, porque o outro tem uma pensão, isso tem que ser repensado. Claro que a idade de aposentadoria tem que ter uma fase de transição, e já tem essa previsão dessa transição, mas isso pode evoluir ainda, porque 65, 62 anos ainda tem algo a ser trabalhado em relação a isso. As possíveis pensões especiais ou previdências especiais que podem envolver o sistema de proteção social das Forças Armadas e polícias, isso tem que ser repensado também. Agora, tem que ser repensado de acordo com o regime de trabalho, porque não é justo que você aposente com 30 anos de serviço policial, um policial que trabalhava só 30 horas por semana, enquanto o outro trabalhava 36 ou o outro trabalhava 40 horas. Então isso tudo tem que ser colocado na ponta do lápis, e nós já temos recebido, eu vou participar daquela comissão de segurança, temos uma frente parlamentar também, então os sindicatos já estão nos procurando para apresentar propostas, e claro, todos vamos ter que ceder. Por quê? Porque o pior de tudo é acontecer o que está acontecendo no Rio Grande do Norte. É você ter uma aposentadoria e você não poder receber o seu salário mensal. Nós temos aqui no Rio Grande do Norte quantos meses de atraso? 2 13º, dezembro, 2 13º, de 2017 dezembro, e o 10º tá certo? Então são 2018. praticamente 4 meses de salário que não foram pagos. Se o governo federal chegar num ponto desses aí, é falência do governo federal. Porque se tiver que mandar rodar mais dinheiro, como está sendo feito, porque hoje o que acontece é isso. O déficit público nosso, a dívida interna nossa cresceu demais. Né? Os governos que saíram ali, né, que eu não vou fazer propaganda deles também, mas saiu o governo dizendo que acabei com a dívida interna, mas a dívida externa, mas a dívida interna passou de trilhão. Agora, já que você levantou mentir para a sociedade não é o nosso caso. Já que você levantou a questão do Rio Grande do Norte, General Girão, o que você faz avaliação aí? Você fez uma avaliação já do governo Bolsonaro, a avaliação do governo estadual de Fátima Bezerra, que é um governo do PT, né, aí oposição política ao PSL, o que você avalia aí de positivo e negativo? Bem, deixa eu só dizer para você o que é o meu foco aqui. Eu deixei claro muito isso daí para a governadora, quando encontrei com ela numa reunião lá no Palácio, que fomos convidados para poder... Inclusive, diga-se de passagem, General Girão aí participou de quase todas as reuniões que foram convocadas pela governadora, sem aí problemas dela ser do PT ou não, porque ali ela é governadora, né? Muito obrigado, Juliana. Você agora... É importante deixar claro. Muito obrigado. Então, fui e irei sempre, só não fui a uma das reuniões lá em Brasília, porque eu estava com outro evento, que era para mim mais importante do que aquela reunião naquele momento, porque eu estava nesse evento de uma maneira quase que exclusiva, buscando alguma coisa para o Rio Grande do Norte também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a campanha política acabou. Nós podemos ser de partidos diferentes, mas a bandeira que a gente carrega agora aqui é a bandeira do Rio Grande do Norte. É esta bandeira que a gente está defendendo.
Tá certo? Então, o que eu posso avaliar agora, aqui nesse período aí de 2 meses, né, de governo, é que alguma coisa do dever de casa precisa ser feito. Eu sei que ela carrega uma herança terrível. Essa herança que ela carregou desses meses de atrasos aí é terrível. A herança de desgoverno de vários setores, vocês devem ter presenciado, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, antes de ontem, declarou situação de emergência na ponte do Igapó. Foi um pedido do senhor, né? Foi porque nós identificamos uma denúncia, tratamos isso pelo telefone com o diretor do DENIT Nacional, o diretor que é nosso amigo, o general nosso amigo, ele na hora mandou que um pessoal fosse fazer uma avaliação técnica, isso foi no final de semana. Na segunda-feira já tinha gente debaixo da ponte fazendo medições, tá certo? Essas medições foram repetidas e realmente foi identificado que a ponte que não foi reformada, veja só, a última manutenção que se tem notícia, mas ainda não se sabe a extensão dela, é de 1990. Então, é muito tempo de demanda reprimida, é muito tempo de falta de responsabilidade. A gente tem que tratar isso daí como sendo atitudes até criminosas. Aí você tem a Coderne também, que tem uma demanda reprimida de problemas de falha de gestão lá. Então, eu não posso aceitar que falhas de gestão, não, mas o gestor foi... Não, é porque o gestor foi colocado lá sem condições técnicas. Era cargo político, tá certo? Então, vocês não vão ouvir com certeza absoluta de que tem um gestor A, B ou C aqui no Rio Grande do Norte que foi indicação política do general. Não, eu não vou ter indicação política de ninguém. Quem tiver algum cargo aqui no Rio Grande do Norte, no órgão federal, vai ser porque foi uma pessoa que apresentou condicionantes técnicos, competência e se entendeu com o gestor direto. Eu posso até dizer, se for consultado, que eu tenho alguém que pode atender, mas que não atenda porque é uma indicação minha, de maneira nenhuma. Não quero isso para mim. Você vai conseguir aí tentar ajudar a Fátima em algum momento a conseguir recursos também no governo federal? Nós já estamos fazendo isso com as barragens, nós já estamos fazendo isso com a área de infraestrutura também. As BRs aqui no Rio Grande do Norte, elas estão capengas. Vocês sabem muito bem que existe uma novela, né? Novela meia mexicana da duplicação da reta Tabajara. É uma novela mexicana aquilo dali. Piada, pelo amor de Deus, né? Piada, mas é uma piada com o nosso dinheiro sendo enterrado lá. Exatamente. Tá certo? Infelizmente a ponte nova que foi construída aí, abaixo do gabarito, 10 metros abaixo do gabarito, aí os navios de grande porte, tanto de carga quanto de passageiros, não conseguem entrar no porto. Não foram feitas as defensas, as proteções para os pilares da ponte. Uma coisa tão, não vou dizer simples, mas uma coisa tão lógica de ser feita. Quando você faz uma ponte que vai passar alguma coisa por baixo, você bota a proteção na lateral da ponte. Pelo amor de Deus, que irresponsabilidade técnica foi essa dessa equipe que planejou isso daí? Eu assumo essa responsabilidade. Esse pessoal cometeu um desleixo muito grande com o Rio Grande do Norte. São tá heranças que então, tanto a governadora Fátima como os próximos governadores ainda vão ter. São heranças. Então, como eu falei aqui no começo, como você tá ciente, a gente está tentando trazer segurança para cá. Segurança hídrica, nós precisamos ter capacidade sim. A transposição do São Francisco, tão falada pelos governos do PT, não era previsto chegar aqui. A Fátima já sabe disso, a governadora já sabe disso e ela sabe que vai ter que ir atrás disso daí, porque o governo do PT prometeu que a transposição chegaria para cá. A transposição foi providenciada para Paraíba, é uma realidade, tá certo? E por causa da Paraíba, o açude de Itães, me disseram os técnicos, não sou especialista na área, mas os técnicos me disseram, o açude de Itães nunca mais vai encher. Só se a água vai ficar represada vai na Paraíba. Só se transbordar na Paraíba, aí eles têm que liberar a água para nós, tá certo? Oiticica, que enterraram o dinheiro já em Oiticica, e Oiticica, infelizmente, ou melhor, graças a Deus choveu bastante, mas a água está vertendo em Oiticica. A água não foi armazenada em Oiticica, porque o que choveu lá está indo embora. Falta de planejamento dos governos passados? Eu digo irresponsabilidade. Eu não digo falta de planejamento, eu digo irresponsabilidade. É falta de compromisso com o Rio Grande do Norte. Isso tem jeito? Isso tem solução? Tem. Se os órgãos de controle funcionassem bem, né? O cara, quando assume uma função dessas aí, tinha que saber, olha, se você não trabalhar corretamente, você vai ser responsabilizado. Olha, eu quero agradecer demais aqui e convidar para vir mais vezes aqui no Jornal da Noite o General Girão, deputado federal eleito pelo PSL. Muito obrigada pela sua entrevista aqui.
E eu gostei muito dessa sua posição de PSL, que a gente vê o PSL é radical, o que se diz assim é radical, é Bolsonaro, é bolsonarista, mas o senhor tem uma posição que tanto de um Mais lado como gironlista. mais gironlista, exatamente. É mais equilibrado. A gente achou assim, mais equilibrado. O PSL de Girão parece ser mais equilibrado. Veja só, as siglas no Brasil, elas durante muito tempo, elas falaram muito forte, definindo a política, né? Nós passamos muito tempo com 2 partidos políticos. Aí, de repente, a política brasileira entendeu que tínhamos que ter mais siglas. E aí criaram-se várias siglas. E, de repente, agora, por último, nessa última eleição, algumas siglas, inclusive, perderam algumas letras, porque não eram convenientes, ficaram com aquelas letras, porque estavam associadas a muita sujeira. Que palhaçada é essa? Será que a gente vai continuar fazendo a política desse jeito? Essa não é a política que eu quero. Tá certo? A sigla do meu partido hoje é o PSL. Amanhã pode ser outro. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Eu tenho que estar onde eu quero acreditar que ali está sendo praticada a política correta de forma aristotélica e não a política dessa bandidagem que a gente costumou ver no Brasil nessas últimas décadas. Nós temos que virar essa página. O Brasil não pode mais olhar para trás e andar para trás como ficamos fazendo. Tá certo? Muito obrigado a vocês pelo espaço também. Mais uma vez eu queria deixar um abraço forte para todas as mulheres do Brasil, porque com certeza absoluta vocês merecem ser tratadas com amor e carinho. É isso que a gente... E com igualdade também, né? Porque é isso que vocês precisam, porque vocês hoje conseguem estar no topo de muitas carreiras de forma orgulhosa. Não por indicações, mas porque vocês conquistaram com competência, com força também, Juliana. Me desculpe de lhe questionar, mas as mulheres também têm muita força quando fazem as tarefas aqui, porque não é qualquer uma que consegue assumir o manche de um helicóptero ou de um avião para pilotar, com pessoas ali à retaguarda, ou de um ônibus também, porque muitas aqui dirigem ônibus, tá certo? Muito obrigado a vocês. Mais uma vez, muito obrigada, General Girão, deputado federal pelo PSL. A gente vai ali num breve intervalo comercial.